Hoje a gente vai mergulhar numa história que muita gente já ouviu falar, né? Quem mexeu no meu queijo. É aquela parábola clássica, super simples, mas que, nossa, revela umas verdades bem profundas sobre a única coisa que a gente pode ter certeza na vida: a mudança. E essa pergunta vai direto ao ponto, né? No fundo, a história toda é sobre isso. É sobre aquele sentimento que todo mundo conhece. A ansiedade que bate quando as coisas mudam de repente, sem aviso. Sabe? Seja no trabalho, na vida pessoal. É sobre aquele momento em que parece que o chão sumiu. Ok, vamos lá. Pra gente entender bem essa história, primeiro a gente precisa conhecer os personagens. São 4. E o mais interessante é que cada um representa um jeito diferente de encarar a mudança. E, de certa forma, eles refletem uma parte do que nós somos. A história toda gira em torno de duas metáforas bem simples, mas super poderosas. A primeira é o queijo. Pensa no queijo como, bem, tudo aquilo que se quer na vida: um bom emprego, um relacionamento legal, saúde, paz de espírito. E a segunda metáfora é o labirinto. O labirinto é onde essa busca pelo queijo acontece. Pode ser a empresa, a família, a comunidade, o mundo lá fora. E aí a gente tem os moradores desse labirinto. Olha só que interessante, são 4 arquétipos. Primeiro, os ratos, Sniff e Scurry, eles são puro instinto. O Sniff, como o nome já diz, ele fareja a mudança vindo de longe. E o Scurry, ele não pensa duas vezes, ele corre para a ação. Já o Ham e o How, os duendes, são mais parecidos com o nosso lado mais complexo. Eles representam a nossa capacidade de pensar, de analisar, mas também, muitas vezes, é o lado que nos paralisa de medo quando algo novo aparece. No começo da história, tá tudo perfeito. Eles encontram o tal do posto de queijo C e lá tem queijo para dar e vender. A vida é boa, sabe? Eles se sentem seguros, confortáveis. Só que aí vem o perigo. Essa segurança toda acaba virando acomodação, complacência. Mas é claro, o inevitável acontece. A zona de conforto deles é completamente destruída, e é aí que a crise da história começa de verdade. Imagina a cena. Numa bela manhã, eles chegam lá e cadê o queijo? Sumiu. Acabou. E a primeira reação do Ham é essa aí, um grito de indignação. Quem mexeu no meu queijo? É puro choque, raiva, um sentimento de injustiça. Ele se coloca no papel de vítima, sabe? Totalmente incapaz de aceitar que a realidade simplesmente mudou. E aqui que a gente vê a primeira grande lição da história, bem nesse contraste. De um lado, os ratos. Eles não perdem tempo analisando. Eles já meio que esperavam que isso pudesse acontecer. Então o que eles fazem? Partem em busca de queijo novo. Simples assim. Do outro lado, os duendes, paralisados, em choque, lamentando a perda, se perguntando por quê? Por que com a gente? O Ren continua lá, afundado na frustração. Mas o Hall, ele começa a ter um estalo, uma percepção diferente. Ele começa a sacar que o sofrimento todo não é só porque o queijo sumiu. O problema maior é o apego, o quanto eles estavam agarrados àquilo. Como diz a frase, né? Quanto mais importante o queijo, mais difícil é soltar. E é essa percepção que dá o pontapé inicial para a jornada do Hal. É aqui que fica o coração da história, a parte mais emocional. A partir de agora, a gente começa a ver as lições mais profundas sobre como lidar com o medo. Aí o House faz essa pergunta, uma pergunta que é simplesmente crucial. Pensa bem nela. O que se faria se não houvesse medo? É uma questão que vira uma chave na cabeça dele. Ela dá a coragem que ele precisava para deixar para trás aquela segurança que já não existia mais e se aventurar no desconhecido. E conforme ele vai andando pelo labirinto, ele descobre uma coisa libertadora. O medo que ele tinha na cabeça, sabe? Aquele monstro que ele criou, era muito, mas muito pior do que a realidade. O labirinto não era tão assustador assim. E aí, na esperança de ajudar o M a sair daquela paralisia, ele começa a deixar umas mensagens escritas na parede. E essa é uma das grandes sacadas dele. O simples fato de se mover, de dar o primeiro passo, mesmo sem saber direito para onde ir, isso já é energizante. Ele se sente livre. A ação, por si só, já é uma vitória contra aquela paralisia que o medo causa. Olha que lição poderosa essa aqui. A ideia de visualizar um resultado positivo. Isso muda tudo. A mente, que antes era uma inimiga focada só no que foi perdido, agora vira uma aliada. Ela passa a ser motivada pela possibilidade de encontrar algo novo, algo melhor. E a jornada do Hall mostra exatamente isso. Abraçar a mudança não é só sobre resolver um problema. É sobre a possibilidade de encontrar uma recompensa muito, mas muito maior do que se imaginava. E, no final, a coragem dele é recompensada. E como? Ele encontra o tal do posto de queijo N.
E lá, ele não só encontra o Sniff e o Scory, como descobre uma variedade e uma quantidade de queijo que, nossa, eram muito melhores do que qualquer coisa que eles já tiveram. A realidade acabou sendo muito melhor do que a melhor das expectativas dele. Pensando em tudo o que aconteceu, a jornada do Hall pode ser resumida nesses 4 passos bem práticos. Primeiro, desapegar. Soltar o queijo velho o mais rápido possível. Segundo, visualizar. Imaginar como seria bom encontrar um queijo novo. Terceiro, e mais importante, se mover, sair do lugar. E por último, aproveitar o caminho. Curtir a aventura da busca em si. Bom, e chegando no final, qual é a grande lição disso tudo? Aquelas frases que o Hal foi escrevendo na parede, elas não eram só para o amigo dele, o Ham. Elas são, na verdade, um resumo da filosofia da história toda para todo mundo. Esses princípios são quase um manual de instruções. A mudança acontece, não tem jeito. Então o melhor é antecipar, ficar de olho, se adaptar rápido e mais, aprender a apreciar a mudança. Estar sempre pronto para mudar de novo e curtir o processo. A ideia é que a mudança não é um acidente de percurso na vida, ela é o próprio percurso. A gente tem que aprender a trabalhar com ela e não lutar contra. E a história nos deixa com essa reflexão final, que joga a metáfora de volta para a vida de cada um. A pergunta que fica no ar é essa: qual é o queijo velho que talvez esteja prendendo alguém em um lugar? E onde será que está o queijo novo, só esperando para ser encontrado? Fica aí o convite para pensar. De quais confortos é preciso abrir mão para descobrir oportunidades novas e, quem sabe, muito melhores.